Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor, o ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história, que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro também mudam. Isso é muito comum, através dos testemunhos. Outras pessoas mudam num ambiente onde elas recebem ferramentas para mudar, informação, conhecimento. Ela achava que não tinha capacidade de mudança, ela não foi inspirada por um exemplo simplesmente, mas ela recebeu informações, conhecimentos, ferramentas, seja num ambiente de coach, seja num ambiente de terapia. E pessoas, algumas também, me parece que conseguem mudar quando o ambiente, quando elas caem em si, quando elas têm uma visão clara de si mesmo. Se você buscar, eu espero que não seja o da dor, mas todos os outros 3 momentos podem fazer com que você consiga dar esse passo tão decisivo na sua vida, o passo da transformação. Porque a cada dia que passa e você não se transforma, a cada dia que passa
que você não caminha para a próxima fase, você perde credibilidade em todos os ambientes. Cuidado, porque às vezes o sucesso de sua vida vai bater na sua porta num modelo cujo qual você não espera. Às vezes você está pensando que para mudar de vida você precisa ter um amigo rico e poderoso, e pode entrar alguém que não tem dinheiro nenhum, mas cheio de Deus, e levar a sua vida para um outro nível. Fale menos e viva mais. Gente, aprenda uma coisa: não se preocupe muito com quem está falando, se preocupe com o que está falando. Preste bem atenção nisso. Você não precisa dar crédito para tudo, mas também não precisa dar crédito para nada, ou tirar o crédito de tudo. Às vezes ela vai vir num modelo bem esquisito para nós, extremamente perigoso, para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Com a minha vida toda torta, está pior que a do leproso? Não está pior, que é exatamente para fazer você raciocinar. Estou falando palavrão não, meu propósito aqui é fazer com que você entenda que sua mente é como um paraquedas. Para funcionar tem que abrir, para que você consiga ver o que Deus fez, faz e fará por sua vida, por sua casa, por sua família, pelos seus negócios. Nós queremos viver coisas extraordinárias, mas nós não fazemos nada de extraordinário. Nós queremos viver o incrível, provar o sensacional, gostamos das experiências dos outros, mas sequer imaginamos o que pessoas fazem para viver tais experiências. O que nós sabemos é que somos frágeis e que há alguma vantagem nessa pessoa que nós ainda não descobrimos, por isso que ela vive coisa que nós não vivemos. Não é assim que funciona. Estamos aqui e a oportunidade é para todos. Deus não tem filhos preferidos. As pessoas saem daqui para tomar decisões diferentes das outras. E decisões, elas geram, movimentos e reações a nosso favor ou contra nós. Mas é impossível pegar alguém pela mão e decidir por ela se essa pessoa vai mudar de vida ou não. Mas podem sair desse ambiente com resultados totalmente diferentes. Nós temos falado muito aqui sobre processo. Eu não sei se você já reparou, por muitas vezes nós vivemos debaixo de um processo sem notar que é um processo. Preste atenção, quando você se levanta, há um processo para você começar as suas atividades. Você se levanta, toma banho, escova o dente. Na verdade, isso é um processo. Coisas que vão sendo feitas, de uma forma, vamos dizer, correta, ordeira. Quando nós vamos viver nessa terra, primeiro nós temos que entender o modelo cujo qual Deus está estabelecendo. Eu vou mostrar para você 7 coisas rápidas em Gênesis, que se nós conseguirmos aplicar na nossa vida, nós vamos levar a nossa vida de uma forma extraordinária. Nós vamos viver uma vida abundante e nós vamos viver momentos pontuais de sofrimento, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então não dá para fugir 100% das aflições. A Bíblia diz que nós vamos ter aflições e nós vamos ter aflições. A minha pergunta é: qual a quantidade de aflições que nós vamos viver? Todos nós sofremos, mas tem pessoas que têm um nível de sofrimento muito alto. Ele sofre muito mais do que vive, e outras pessoas vivem muito mais do que sofrem. Tem muito mais momentos de alegria, de satisfação, de prazer, do que momento de dores.
A nossa proposta é essa: é que a margem de seu sofrimento seja extremamente pequena, para que pessoas que olhem a sua vida te perguntem, observem e digam: que estilo de vida é esse? Eu gostaria de ter isso. Muito mais amigos do que inimigos, muito mais de momentos bons do que de ruins, muito mais de sucesso do que de fracassos. Que o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé é aquilo que chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem, e ele assinou isso no Gênesis, chamando a existência, e disse: haja isso, faça-se assim. Por que é que ele chama a existência? Por que é que não cria tudo de uma vez? Ele está estabelecendo um processo, onde a base é a fé, chamando a existência as coisas que não existem. E pode notar que todas as vezes que ele termina algo, o texto também termina dizendo: e viu Deus que era bom. Ele cria pela fé e supervisiona pela visão. Tudo que é feito, no término da execução, há uma supervisão. Ele observa, avalia, verifica. É assim que funciona. Quando nós começamos a entender isso, os sinais do Gênesis 1 podem nos ajudar demais. Primeiro, entenda que o homem viverá pela fé, por isso ele abre. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Note que há uma prioridade aqui. Quem vai viver com Deus vai viver pela fé, é verdade, mas ele também vai ter que entender que os céus sempre têm prioridades. Sempre. Agradar o mundo espiritual, obedecer às sentenças e orientações todas as vezes. Então, se você quer viver bem, entenda: primeiro vem o reino dos céus. Obedeça a Deus. Olhe para as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque lá está guardado, lá está seguro. Aqui é transitório. Quando eu começo a viver isso, tudo que eu vou fazer, a minha preocupação é: como Deus está nesse negócio que eu estou me envolvendo? Como Deus está nesse relacionamento? Como é que é isso para Deus, aquilo que eu estou fazendo? O céu é sempre prioridade. Segundo, disse Deus: haja luz. Segundo princípio desse processo, traga clareza. Deus não vai fazer nada sem antes trazer esclarecimento, sem antes trazer luz, sem antes iluminar o ambiente. Preste atenção: antes de fazer qualquer coisa, ele diz: para que as coisas sejam feitas e supervisionadas, para que as coisas sejam feitas, bem feitas, de forma correta, eu preciso trazer luz. O que é isso? Um negócio mal feito que não tem clareza. Está assim de gente que só se enfia em confusão, porque vai montar um negócio, mas não sabe nada sobre negócio. Quer casar e não sabe nada sobre casamento. Quer investir dinheiro, mas não sabe nada sobre dinheiro. Quer ter filho, mas não sabe nada sobre ter filho. Quer ser crente e não sabe nada sobre Deus. Só vive nas escuras, dando cabeçada. O princípio é aqui clareza, prioridade os céus, estilo de vida, fé. Mas antes de fazer qualquer coisa, ilumine, procure informação, esclareça, conhecimento, descubra primeiro. É assim que funciona. Traga clareza para tudo que você vai fazer antes de fazer. Por quê? Porque isso torna você mais assertivo. Está assim de gente, está com 30, 35 anos, até hoje não descobriu a direção da sua vida, até hoje não conseguiu
Um relacionamento estruturado, porque nunca faz nada de forma clara. Porque a mentira o tempo inteiro está tentando descobrir o quanto você conhece sobre a verdade. É isso. O que nós vemos aqui é uma falta de clareza na informação. Ou seja, quando o mal descobre que as informações são falhas, são precárias, quando o mal descobre que há mais trevas no que diz respeito àquela situação do que luz, ele diz: é fácil enganá-la. Vai fazer qualquer coisa, traga luz. Faz parte da vida. Pessoas que vivem pela fé, pessoas que colocam os céus em primeiro lugar, pessoas que trazem clareza para aquilo que vai fazer, sofrem menos. Se você deseja fazer coisas que vão durar para sempre, dê uma olhada nos alicerces, nas bases, naquilo que oferece para você firmeza, solidez. O processo é esse, é fé, é os céus primeiro, o processo é clareza, o processo é firmeza, estabilidade. Quando você começa a usar isso, seus negócios, sua vida, sua família começam a enfrentar aparentemente um número muito menor de adversidades. A tempestade é a mesma, a base e os fundamentos é que são diferentes. Todos nós enfrentamos as mesmas tentações. Não há uma liberação no mundo espiritual para tentar destruir você mais do que a mim. Não é assim que funciona. Mas as bases fazem a diferença, e é isso que Deus está mostrando. Preste atenção. O que Deus está criando é sustentabilidade. O que Deus está criando agora é legado. Se você deseja fazer coisas que vão durar para sempre, dê uma olhada nos alicerces, nas bases, naquilo que oferece para você firmeza, solidez. Que muitas vezes se sente culpado do não progresso. Isso é um grande alívio para uma liderança, não para que ela se acomode. Ela vai ter que continuar buscando formas de se comunicar, de expor, certo? E hoje o tema da minha mensagem é: governe, ou seja governado. Porque eu comecei a olhar a vida de algumas pessoas e comecei a buscar entender por que essas pessoas venciam. Por que essas pessoas tinham um estilo de vida um pouco mais fácil? É verdade. O que é que acontecia com essas pessoas? Será que Deus se agradava mais delas do que de outras? Isso me chamou muito a atenção. E eu comecei a descobrir que aquelas pessoas que governavam bem sua vida, aquelas pessoas que aprenderam a tomar decisões mais assertivas, elas começaram a ter um resultado de vida um pouco melhor. Então todas as vezes que você se aproxima de alguém que gerencia bem sua vida, sua família, seus negócios, sua caminhada de fé, você nota que essa pessoa se sente mais confortável. Você vai conversar com ela, Deus está sempre com ela. Ela se sente abençoada, ela se sente privilegiada. Ela é alguém que não tem pressa que Jesus Cristo volte, porque seu estilo de vida é bom. Quando você caminha do lado de alguém que tem dificuldade de governar sua vida, ou que perdeu o governo da sua vida em algum momento, você vai notar que o estilo de vida dessa pessoa é muito mais difícil. Essa pessoa, ela sente que Deus está distante, até está com ela, mas que há um distanciamento. Você começa a notar que para essa pessoa a vida é muito mais cansativa. Para essa pessoa, se Jesus voltasse hoje, seria muito melhor. E eu não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilização.
Eu não estou procurando um culpado para justificar o que você está vivendo. Minha proposta é criar em você um senso de responsabilidade, para que você descubra que ao lado de Deus você pode mudar isso hoje, se você quiser. E é assim que funciona. Mas estão acessando as mesmas informações, mas os resultados serão bem diferentes. E que isso fique claro. Mas nós sempre motivamos você, e é isso que temos que fazer, a lutar para que você vença, a acreditar. Mas tem muito mais a ver com você, na maioria das vezes, do que com o próprio Deus. Ser humano vai precisar de duas coisas para viver bem aqui: governo e direção. Quem governar bem sua vida, seus pertences, sua família, e quem obtiver a direção correta, essa pessoa vai viver uma vida mais fácil, não longe de problemas, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas preste atenção, o mesmo Jesus que disse: no mundo tereis aflições, também disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o homem viverá com governo e direção. Ele viverá, certo? Uma vida abundante e um sofrimento pontual. Esse é o estilo de vida. Jesus disse: eu dou a vocês vida em abundância, mas preciso alertar vocês que nessa vida, nesse mundo, você vai ter aflições. Aflições pontuais, vida abundante. Quem governa mal sua vida e anda sem direção, ele também vive. Porém ele vive com sofrimento abundante e vida pontual. São pessoas que vivem espasmos, sabe? Coisas extremamente momentâneas e pontuais, de felicidade no lar, de sensação que a sua vida financeira está mudando. Ele vive apenas momentos, mas eles vão passar com muita facilidade, com muita rapidez, porque já já a crise vem. Porque o estilo dessa pessoa é sofrimento abundante e vida pontual. Porque isso só vai acontecer na sua vida se você aprender a governar. Se você aprender a governar, isso fica fácil. Eu não sei se você notou, mas tem as estrelas para dar direção, mas tem o sol que governa o dia, porque Deus fez separação entre luz e trevas. Em muitas ocasiões você vai ver, bem próximo do original, a palavra luz sempre correlacionada com conhecimento, com clareza, com instrução. A palavra trevas, noite, escuridão, com ignorância, com ausência de conhecimento. Quando nós vamos olhar isso, nós vemos que tem um luminar grande para governar o dia. Mas por quê? Se já havia luz. Um luminar menor, aliás, sem luz própria, a lua, para governar a noite. Me parece que eu preciso de um governo muito mais forte, muito mais coeso durante o dia do que durante a noite. Então sua vida é feita de governo ou desgoverno. É você que decide, eu não tenho como decidir para você. Eu tenho visto e conheço muita gente que tem pouca grana, mas que administra bem e vive uma vida extraordinária. Tem poucos recursos, mas ele resolveu viver bem. E quando ele organizou sua vida, ele levou sua vida para a luz. E aí ele vive uma vida vivendo seus probleminhas, é verdade, mas evitando os problemões. Tem gente querendo mudar de lugar. Você não precisa mudar de lugar, você precisa mudar de postura. Você precisa mudar de atitude, de decisão. É isso que você precisa, para que o governo venha para a sua vida. Por onde o cara passa, o ambiente muda. É você que diz para onde as coisas vão e como elas acontecem, e não as coisas que dizem quem é você. Já viu aquelas frasezinhas de para-choque? Minha educação depende nunca. Alguém é cabeça e você é cauda. Eu fiz porque você me fez. Alguém é cabeça e você é cauda.
Se alguém fez algo de ruim com você e te deixou ruim, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela te discipulou, foi isso que ela fez. Mas eu quero terminar mostrando para vocês que o sol governa o dia, a lua governa a noite. O dia traz a representação dos momentos bons, agradáveis, onde você está vencendo, onde você está ganhando. O dia mostra quando o dinheiro chegou. O dia mostra quando a saúde chegou, quando a beleza retornou para você. Agora você anda num carro legal, mora numa casa legal, amanheceu para você, o sol brilhou e abriu-se uma porta para você ir à faculdade. Deus abriu uma porta para você comprar uma casa muito boa, uma casa de praia, mas agora não tem mais tempo. Você botou um silicone, emagreceu, ficou bonita, arrumou um amante. Pois é, faltou governo durante o dia. Agora você ocupa um cargo de confiança e agora você pode humilhar as outras pessoas. Você perdeu o governo do dia. Tem que ter sol de dia, porque vai escurecer, você vai ficar doente, o divórcio vai bater na sua porta, você vai perder o emprego, pessoas vão caluniar você. Se prepare, porque a noite vai chegar para você também. Mas a minha pergunta é, e a da Bíblia também, o que você faz quando chega a noite? Eu tenho o governo da noite. Eu sei viver sem amigos, eu sei viver sem dinheiro, eu sei viver sem saúde. Eu tenho governo durante a noite. Quando as coisas ficam ruins, eu sou capaz de dizer: louvado seja Deus. E é você que decide tudo isso. Sonhar, é isso que eu quero impulsionar você nessa noite, a você ser pessoas cheias de sonhos. Eu sou um sonhador, eu não conto meu sonho para qualquer pessoa. Até porque meus sonhos na maioria das vezes são absurdos. Eu sonho em andar em carro que hoje eu não teria condições nem de comprar a roda, mas eu sonho. Esse dia eu me vi dentro de um carro desse, só que foi do lado de fora, pelo vidro. Foi um momento magnífico, foi questão de segundo, mas valeu a pena. Talvez você sonhe em chegar em algum lugar na sua vida profissional que hoje pareça impossível, mas eu quero incentivar você a sonhar, até porque sonhar é uma particularidade do ser humano. Nenhum ser além do ser humano sonha, pelo menos nenhum nunca me contou. Isso é uma particularidade nossa, do ser humano. Então sonhar, seja um sonhador. Mas nós vamos ver que para tornar os nossos sonhos realidade, as coisas são mais duras do que aparentam ser. Não basta eu ser apenas um sonhador, eu preciso ter condições de tornar os meus sonhos realidades, ou então eu vou ser um eterno frustrado. Então eu quero que você sonhe com o impossível. Sonhe, meu filho, até porque sonhar é de graça. Realizar o sonho é que precisa se pagar um preço. Mas então, hoje eu vejo pessoas frustradas porque não conseguiram alcançar seus sonhos. Então nunca deixe de sonhar. E aprenda uma coisa muito importante: se você tem grandes sonhos, eles exigirão de você grandes responsabilidades. Se você sonha algo pequenininho, aí qualquer coisa resolve. É ou não é? Davi se tornou um herói porque matou um anão? Não, matar um anão até você matava eu. Ele se tornou um herói porque matou um gigante. Então os grandes sonhos, eles nos colocam diante de grandes obstáculos, e nós vamos precisar aprender a lidar com isso. Se você sonha alto, querido,
Se você almeja grandes coisas, se você sonha a libertação de alguém que está preso no lamaçal do pecado, isso vai exigir de você uma grande responsabilidade para ver o seu sonho se tornar realidade. Se você quer arrumar um emprego que ganhe um bom dinheiro, isso exigirá de você uma grande responsabilidade. Se você sonha com uma cura de algo grande, de uma enfermidade profunda, impossível às vezes para os padrões da medicina, será exigido de você uma grande responsabilidade. Aprenda uma coisa: quem não sonha não gosta de sonhador. Se você sonha, se você tem sonhos grandes, seja seletivo para quem você conta seus sonhos. Veja quem você permite entrar na sua intimidade, participar com você. Conte seus sonhos para quem não deve, e você vai ver o que você vai angariar com isso. Você precisa saber para quem você conta seus sonhos. O que move um ser humano é seu sonho. Quando você parar de sonhar, você morreu, querido. E sonho é o seguinte: todas as vezes que você alcança, logo em seguida, você sonha de novo. Sonha de novo para você alcançar. Glória a Deus. Porque eu quero impulsionar você a acreditar no impossível, a acreditar no incrível. Mas saber que para isso você vai ter que enfrentar adversidades. Quando você está no meio de quem não sonha, você vai ter que lidar com esse terror, que é o desejo que as pessoas têm de não ver o seu sonho se tornar realidade. E cuidado, eles podem apenas não ter inveja, podem querer sabotar o teu sonho. Porque tem muita gente que fica com o coração assim, sonhadores que ficam magoados por causa dos problemas. Aprenda, meu filho. Você tem que aprender a lidar com as dificuldades. Gente, eu preciso estar preparado para os momentos de adversidades, os momentos de frustração. As coisas nem sempre sairão como nós planejamos. Ele está percorrendo um caminho para levar aos seus sonhos, e muitas vezes esse caminho vai ser doloroso, vai ser difícil. Às vezes, para você enfrentar um relacionamento perfeito, você vai ter que ultrapassar muitos percalços, muitas adversidades. Às vezes, para você galgar um posto privilegiado, você vai ter que passar por caminhos que você jamais gostaria de passar, mas é necessário. Fazer o quê? Não tem jeito. A visão do mulherão e a visão do seu futuro, a visão do prazer ou a visão da realização dos sonhos. Porque nós precisamos saber que quando você tem grandes sonhos, você tem que ter um cuidado danado com uma coisinha chamada prazer. Prazer é bom, meu filho, bom. Às vezes você tem grandes sonhos para a sua vida, mas você tem um prazer, gastar, e gastar é bom. E tem gente que gasta, fica todo endividado e vem para a igreja. Ora por mim. Pense bem. Olha só, o prazer está lá, você precisa. Às vezes você está doido para ter um corpo fininho, para ter uma saúde, né? Excelente. Mas tem uma coisa chamada comer, que é um prazer que você precisa aprender a falar não, gente. Não. Então eu preciso estar pronto para dizer não. Às vezes você vai querer comer, mas você não pode comer. Você vai querer dormir, mas você não pode dormir. Você vai querer fazer coisas que não deve, mas você não pode fazer. Então aprenda a falar não. E na língua portuguesa você pode falar não dizendo sim, pode falar sim dizendo não. Hoje tem gente que não sabe falar não. Então você precisa aprender, querido. Você aí, ó, que está na idade de namoro, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar, porque é seu sonho que está em jogo, é seu futuro. Aprenda a falar não. Não tem que ser não de não. Aprenda. Porque quando você serve a Deus em integridade, você não precisa se defender. Você tem um Deus que defende você. Você tem um Deus a pelejar por você. Você não precisa de defesa. Você tem um Deus que te defende. Deixa Deus agir. Tem gente que vai falar mal de você, tem gente que vai te perseguir. Pare de querer se defender. Você não está nos caminhos do Senhor. Deixa que Deus te defenda. Pare esses são seus sonhos. Sabe aquela palavra que diz que por onde nós formos, a bênção do Senhor vai estar conosco? Que a maior bênção que nós temos, sabe qual é? É a presença de Deus. É Ele. Se nós queremos andar com Deus, não permita que as suas adversidades diárias coloquem sobre você rancores. Os rancores, as mágoas fazem você abrir mão das bênçãos grandes que Deus tem para você. Posso te dar um exemplo claro disso. Nós só somos vencidos pelas tentações se nós dermos brechas, porque nós não vamos ganhar, nós já ganhamos. A nossa vitória foi alcançada na cruz do Calvário, na morte do Senhor, e nós precisamos aprender isso.
nós temos um compromisso com Deus, nós temos onde chegar, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o caminho, nós sabemos que Ele vai nos levar. É isso. O que eu quero hoje é impulsionar você a adquirir boas práticas de comunicação, ok? E com isso, adquirir mais assertividade, aprender a resolver seus problemas com menos esforços. Então eu vou me comunicar com alguém para alertar, para corrigir, para fazer com que essa pessoa entenda o perigo. Meu propósito é levar uma informação que muitas vezes busca corrigir a rota das pessoas, alertar as pessoas, e isso não é muito fácil fazer. Segundo propósito, motivar, fazer com que as pessoas aprendam a criar um ambiente de transformação e inspirar pessoas, fazer com que elas reconheçam que precisam de mudança. O grande desafio hoje que eu vejo para muita gente é sequer saber que precisa de mudança. Nós usamos muito a linha de comunicação acusatória. Porque você faz isso, porque você é assim. Menino, o filho da vizinha faz diferente. Por que será que ele faz diferente? De repente, por causa de um negócio chamado DNA. Então eu preciso que você abra a sua mente, certo? E que você entenda que para você estabelecer uma boa comunicação, você vai ter que treinar uma coisa chamada escutatória. A capacidade de escutar. Isso cada vez mais está diminuindo. Eu queria que você perguntasse: quando você escuta para entender, ou você só escuta para responder? Quando você para escutar algo, eu costumo também colocar da seguinte forma: depois que você ouve, duas coisas podem sair: reação ou resposta. Você reage, quando você reage, sai sem filtro. Você está reagindo àquilo que entrou. Quando você responde, sai com filtro. Como você pode agir para que uma boa comunicação aconteça? Eu separei aqui 6 elementos fundamentais para você exercer uma boa comunicação. Se você respeitar isso e entender, vai te ajudar bastante. Primeiro elemento de uma comunicação: gente, tem coisas que não é para pedir os outros para falar para você, é para você falar. Tem coisas que não é para mandar uma mensagenzinha de um WhatsApp. Você tem que descobrir o canal, ok? Para que você possa estabelecer uma boa linha de comunicação. Se você respeitar essas coisinhas, inevitavelmente você vai começar a ter sucesso, se tornar mais assertivo. Você não vai ter menos problema, você vai ter mais condições de resolver esses problemas. É isso que eu estou falando. A Bíblia diz: no mundo tereis. Isso, quem falou isso não mente. Agora, o que essas aflições vão fazer com o meu casamento, vão fazer com a minha caminhada de fé, vão fazer com as minhas finanças, vão fazer com os meus filhos, isso aí quem decide sou eu, me tornando mais hábil para contornar essas situações. Qual é o grande problema? É que na comunicação, muitas vezes, por mais que você use, respeite e entenda esses 6 elementos, você pode lidar com ruídos. Ruídos são coisas que não estão na mensagem, mas que causam problema na hora que ela ou na hora que ela for transmitida. Por isso, muitas vezes você fala um negócio, e quando o outro te fala o que ele entendeu, você descobre que não era nada disso que você queria falar. Então, eu preciso
ter um entendimento que minha responsabilidade, ela não termina depois que eu falo. Minha responsabilidade termina depois que eu descubro o que a pessoa entendeu que eu quis dizer. Por isso eu digo sempre coisas muito simples quando o assunto é comunicação. Repita comigo: nunca fale quando estiver nervoso. Fecha essa boca sua. Ficou nervoso, fica quieto. E se tem um negócio que é fácil, é ficar nervoso durante o diálogo. Muitos de nós cometemos falhas gravíssimas na hora da comunicação. A maioria dos problemas que nós enfrentamos são tempestade que fazemos. Não precisaríamos agir dessa forma se parássemos. Sim ou não? Sim ou não? Isso. Então, eu queria que você entendesse que para se comunicar bem, você precisa entender que a comunicação, que elas são verbais, é aquilo que você fala, mas tem a comunicação que é a comunicação não verbal, e ela é a maior parte da nossa comunicação. E a expressão que nós fazemos quando alguém te pede alguma coisa, que você age com sua expressão, demonstrando que há um nível de insatisfação. Nós precisamos resguardar isso. O grande problema que a maioria das pessoas tem vivido hoje está diretamente ligada à comunicação. Aprenda o mais rápido possível a se comunicar, e principalmente com você mesmo. Comunicação intrapessoal. Como você conversa com você, quando você ouve as coisas, quando aquilo que entra no seu ouvido te traz uma informação negativa. Às vezes nós tratamos tudo envolto em espiritualidade. Isso é muito comprometedor, porque tem coisas que não são espirituais. Tem coisas que não é o mundo espiritual que tem que intervir, é você, sou eu. Hoje nós vivemos um ambiente de carência de comunicação. O que as pessoas querem hoje, o que é? Atenção. Todos os dias eu busco lidar com isso. Gastasse um pouquinho mais de tempo para estabelecer uma linha de comunicação melhor, fosse mais agradável, mais assertiva, aprendesse um pouco mais a ouvir. Para de tirar conclusões precipitadas. Não está entendendo, o ambiente está ficando hostil, está ficando comprometedor. Nós precisamos resguardar isso.